Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento de software para a web. Hoje a gente vai começar a falar sobre o que é o CSS, tá? A gente vai trazer alguns exemplozinhos e eu vou tentar quebrar as aulas para que cada aula fique entre 15 e 20 para que não fique muito cansativo, tá? Vou tentar fazer alguns exemplos mostrando aqui para vocês no meu computador sempre que possível e espero que vocês repliquem também esse código, tá? Vocês peguem o código, escrevam no computador de vocês também e testem, tá? Se tiverem dúvidas, podem utilizar lá o tópico lá no Google Classroom. Vou criar um tópico para cada assunto. Então, vou criar um tópico para HTML, um tópico para CSS e assim vai. Tá? Primeiramente, o que é CSS, né? É a sigla para Cascading Style Sheets, né? Então, são folhas de estilo em cascata, tá? Geralmente a gente chama somente de CSS mesmo. Então, para que é que serve CSS? Né? Ele vai descrever como os elementos serão exibidos na tela ou em papel. Esses elementos são os elementos HTML, tá? A gente tinha visto anteriormente, não foi? Alguns elementos HTML, como construir páginas simples, etc. Agora a gente vai ver como aplicar esses estilos aos elementos HTML. Aí com o CSS é possível você poupar bastante trabalho, você podendo definir regras que são aplicadas a classes ou elementos do HTML de forma geral, tá? Ao invés de você, por exemplo, no HTML você pode colocar estilo dentro de cada linha lá, cada código, cada elemento do HTML, mas isso é muito cansativo e pouco prático, né? Porque se pelo menos um elemento você esquecer ou colocar errado, você vai deixar a página toda errada, né? Com o CSS você consegue aplicar isso a determinadas categorias de elementos e a diversos elementos de uma forma bem prática e em um local centralizado. Então os comandos eles ficam armazenados em um arquivo com a extensão .css. Tem o .html, que é o que a gente coloca os elementos principais da estrutura, e a gente tem o .css, que a gente coloca os arquivos das folhas de estilo, tá? Então, a seguir, a gente vai ver alguns exemplos de uso do CSS. Com isso, vai ser mais fácil você aprender o que é CSS do que eu ficar só falando aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos na prática. Em todos os cenários é exibido a mesma página, tá? Alterando somente o CSS. Então, esses exemplos que a gente vai ver nos slides a seguir, isso aqui é uma página sem o CSS, certo? Só HTML puro. Você vê que ela tem algumas informações, mas eles não estão organizados de forma satisfatória, né? Então, a página é um pouquinho feia, né? Como é que a gente poderia fazer isso aqui melhor sem inserir ou remover elementos, somente com o CSS? Vejam a primeira ilustração aqui. Então, isso aqui é o mesmo conteúdo desse anterior, tá? Ó, tem as mesmas categorias, o texto do final aqui, ó, no styles, tá? Tudo a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Você só mudou a forma de você organizar os elementos usando o CSS, tá? Então, é exatamente o mesmo conteúdo, você só organizou ele de uma forma mais bonita. Então vejam a diferença, né? Isso aqui é a página sem CSS, isso aqui é a página com CSS. Então é outra página, né? A pessoa se sente até mais motivada a estar acessando uma página dessa que parece ser bem mais intuitiva do que essa aqui com HTML puro, né? Embora ambas tenham o mesmo conteúdo, os mesmos elementos. Esse aqui é outro estilo, tá? Novamente, não foi inserido ou removido nenhum elemento, são basicamente os mesmos elementos daquela anterior, só foi alterado o CSS. Então veja, você cria uma estrutura única, que é o que precisa ter na sua página, por exemplo. Você pode criar diferentes páginas de estilo CSS e você muda desse estilo para esse aqui com uma única linha de comando. Você vai lá e só muda a qual arquivo .css o seu HTML está se referindo. É muito mais prático, né? Você também só vai alterar em um único arquivo para você aplicar modificações na página toda. É bem mais prático, bem mais organizado o seu código, né?
Aqui é outro exemplo também de organização. Veja que esse aqui ele é um pouco mais limpinho, né? Tem menos cores, etc. Esse aqui é novamente um outro estilo com os mesmos elementos. Então vejam que você consegue fazer muita coisa somente com o CSS, certo? Então o CSS ele é usado para definir alguns estilos para as páginas web, incluindo, né, o design, variações do display do usuário, né? Alguns usuários usam tem um display maior, outros menores. E se no HTML você especificar o tamanho de um elemento de forma que não é escalável, né, um tamanho fixo, então você vai ter problemas se você tiver variações no display do usuário, né? Então talvez um display muito grande ou muito pequeno não vai renderizar de forma satisfatória a sua página que você criou e testou no seu notebook, né, por exemplo. Também pode fazer adaptação a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, né? Isso aqui é muito prático, tá? Você programa uma vez e você faz com que ele se adapte a diferentes dispositivos e tamanhos de tela, inclusive os dispositivos móveis. Você pode utilizar CSS para mudar completamente o visual de um site em um único arquivo, como eu já falei. E esse efeito cascata é o estabelecimento de uma prioridade para a aplicação da regra de estilo ao elemento. Você pode aplicar em um único elemento ou você pode definir que uma regra vai ser aplicada a um conjunto de elementos, né? De forma cascata, por exemplo. Então, fatores para determinar a prioridade, né? Então, se você define vários elementos lá no seu ponto CSS, pode ser que em algum momento você sobrescreva uma regra que você fez anteriormente. Então, aquela regra que está mais acima no arquivo, ela vai ser substituída pela que está mais embaixo, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, o que determina essa prioridade, né? É o tipo de folha de estilo que você está utilizando, o local físico da folha de estilo dentro do seu projeto, o local físico da regra de estilo dentro da folha de estilo, que foi esse exemplo aqui que eu falei, e a especificidade da regra e do estilo. Então vamos lá, o primeiro exemplo, né? Cria uma página HTML com uma tag H1, uma tag P, com algum dado nas duas. Dentro da página HTML, dentro da tag head, né, cria uma tag style e dentro da tag style coloque esse código aqui, tá? Onde a gente vai definir a configuração do body, né? Então tudo que tiver dentro do nosso body no HTML, ele vai receber essa configuração aqui, ou seja, o background vai ser light blue, vai receber essa corzinha aqui. Então atributo, valor. Todas as tags H1, elas vão receber texto na cor branca e o alinhamento do texto vai ser centralizado. E também todas as tags P vão receber uma fonte diferente, vão receber a fonte Verdana e vão receber um font size de tamanho 20 megapixels. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Aqui. Vou criar um arquivo qualquer aqui, tá? Um HTML qualquer aqui. HTML. Outra coisa, eu sugiro que vocês utilizem o VS Code, tá? Visual Studio Code. Ele é bastante prático. Vocês podem achar ele aí de forma fácil e gratuita na internet, tá? Vou botar aqui no Google mesmo. Code, VS Code. Então aqui, ó, primeiro link aqui, esse Code Visual Studio. Tem para Mac, para Linux e para Windows. Aí você escolhe o seu sistema operacional, versão 62 ou 34 bits. Baixa, instala, super simples, tá? Se for Linux também já tem um instalador automático, Debian ou RPM, para macOS também, tá? Então, super prático. Vamos utilizar ele aqui, tá? Então, eu vou editar esse meu arquivo aqui com o VS Code. Esse aqui é o meu arquivo HTML, não tem nada dentro dele. E aí que o exemplo nos pede. Criar uma página HTML, então vamos definir o HTML primeiro, ó. Vendo que ele já cria as tags para você. Uma tag H1. Uma tag P. Aí aqui acima a gente vai criar a head, né, que ele pediu também. Dentro da head a gente vai criar uma tag style. Tudo que está dentro dessa tag style é CSS, tá? Tudo que tiver aqui dentro é CSS. Uma boa prática é você deixar ele fora da página HTML, né? Você colocar ele
um arquivo separado e só referenciar aqui invocando o arquivo. Mas como o nosso exemplo é bem simples, eu vou colocar aqui dentro mesmo, tá? E você também tem uma opção de auto-formatar, tá? Shift Alt F, que auto-formata aqui o seu texto, tá? Então, dentro da nossa tag H1 vai ter aqui esta tag H1. E dentro do meu P aqui eu vou colocar este é um parágrafo. Tá? Mais alguma coisa ele pede? Não, então vamos executar isso aqui, o nosso exemplo. Eu vou só abrir ele aqui, botar para abrir com o meu Firefox. Vejam ó, o que eu falei, né? Cadê o código? Aqui. A gente definiu que tudo que tiver dentro do body vai ter um background color, ou seja, tudo isso aqui da tela é a tag body, tá? Então vai ter o background light blue. A tag H1, que foi essa aqui, ó, ela vai receber os atributos cor branca, color white, e o texto aligned dela vai ser centro, ou seja, vai ser centralizada no centro. Infelizmente, essas tagzinhas você tem que aprender os nomes em inglês, tá? Então, vocês têm que se acostumarem a tentar programar também usando inglês. É a melhor prática que você não fica misturando um código em português com inglês. Então, se puder fazer todo o código em inglês ou ficar tentando até você pegar a prática, você tem que começar de algum ponto. Então, sugiro que você comece a fazer o código em inglês para ir aprendendo esses atributos que são em inglês. Então, vejam que ela está branca, está centralizada. E o parágrafo, a gente mudou a fonte dele e diz que o tamanho dele é 20 pixels. Esse aqui mudou a fonte. Vamos aumentar ele aqui para 60 pixels. Só salvar, atualizar aqui, tá vendo? Então, automaticamente você já aplica aqui os atributos à sua página. Mudar aqui a cor do background. Vamos botar aqui de green. Certo? E outra coisa boa do VS Code é que você vai digitando, ele vai lhe dando opções de complemento. Tá? Então, você tem essa cor green e a green yellow, né? Que é um amarelo esverdeado, né? Ele lhe ajuda complementando aí a cor. Você também pode selecionar aqui pelo RGB, ó. Você clica aqui, ó. Você vai escolhendo a cor. Tá? Você não precisa saber exatamente o nome da cor. Você pode botar aqui diversos atributos dela a partir do auxílio aqui do VS Code, tá? Também pode utilizar o Notepad++, mas ele não lhe dá esses benefícios aqui que uma IDE mais robusta lhe fornece, né? Como o autocomplemento e etc. Voltando aqui para os nossos slides. Então, a sintaxe ela vai ser a seguinte, né? Você vai ter um seletor, né? No caso ali foi o H1, vai ter a declaração, onde você vai definir a propriedade que vai ser alterada e o valor que ela vai receber. Então, eu estou alterando a propriedade color, né? E eu estou atribuindo o valor blue a ela. Então, vai ser sempre esse parzinho aqui de propriedade e valor. Tá? Mesma coisa aqui, propriedade e valor. E o CSS ele possui três partes principais, né? Que é o seletor, que é aquele elemento HTML que é identificado por sua tag, classe ou ID, para o qual a regra será válida, né? Será aplicada. Você tem a propriedade, que é um atributo do HTML ao qual será aplicada aquela regra. Você tem o valor, que é aquela característica específica que vai ser assumida pela propriedade. Então, a sintaxe é seletor, propriedade, valor, tá? Seletor com elemento HTML ou conjunto de elementos HTML, qual propriedade daquele elemento, daquele conjunto de elementos você quer alterar e o valor que ele vai receber. Outros exemplos, né? Aqui na tag P. Então, o P aqui vai ser o elemento, né? O seletor. Font size vai ser a propriedade e o valor aqui vai ser o valor que vai ser atribuído a essa propriedade, tá? Então, o ponto e vírgula ele é facultativo. Eu já estou acostumado a colocar, então eu recomendo que vocês coloquem também, mas não é obrigatório. Aqui outro exemplo utilizando o body, né? Então, tudo que tiver dentro do nosso elemento body, ele vai receber essa cor aqui, 000,
Acho que deve ser preto, não lembro. Background vai receber FFF, deve ser branco, né? Isso aqui. E o font weight vai ser bold, né? Ou seja, ele vai ser em negrito. Bold é negrito, tá? Outros exemplos, né? Background, aí background color, FFF, font family, o nome da fonte. Se você tiver algum elemento que precise de espaço ou que não seja um elemento único, né? Você pode colocar entre aspas duplas, né? Ele vai interpretar isso aqui como sendo um elemento único. Você também pode dizer aqui que o texto vai ser alinhado à direita ou à esquerda, né? Se for à esquerda, você bota left. Pode definir a cor também. E tem aí centenas aí de características que você pode alterar os elementos HTML. Você também pode fazer agrupamento de seletores, né? O que é esse agrupamento? É você definir uma única regra que vai ser aplicada a vários seletores, né? Ou seja, você pode colocar aqui essa regra aqui, cor vai receber 0F0, ela vai ser aplicada para as tags H1, H2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, todas as tags Hs vão receber esse mesmo atributo CSS aqui, essa mesma configuração CSS, tá? Um elemento ele também pode ter várias classes, né? Por exemplo, você tem lá uma tag P e dentro da sua tag P você também diz que ela pertence à classe tal, né? Então você pode colocar aqui p.core1 seria a classe desse P, né? Bota lá class. Aqui o exemplo. Class igual a core1, class igual a core2. Então, você além de definir a tag, você definindo uma classe para aquele elemento HTML, tá? Você pode referenciar exatamente somente os que pertencem a essa classe ou a essa classe aqui, não todos os P's, tá? Então, quando você coloca p ponto alguma coisa, esse alguma coisa vai se referir à classe, tá? Então, p.co1, este parágrafo será na cor preta, tarará, p2 a mesma coisa. Então, isso aqui só vai ser aplicada ao p.core1, que o core1 é essa classe aqui. Se eu colocar só p, seria aplicado a todos os p's a mesma configuração, mas quando eu especifico p. alguma coisa, aquela coisa vai ser a classe, somente vai ser aplicado aquela classe do elemento, tá? Também aqui o core3, né? Vou testar esse aqui. Vou colocar aqui dentro da nossa tag style, né? Alt Shift F para organizar. Salto o core3, né? E aqui as nossas tags, né? Aqui vai dentro do HTML, tá? Então, este parágrafo é na cor azul. Então, vamos definir um que vai utilizar essa cor 1 aqui. p.cor1. Este parágrafo é na cor preta, né, agora. Certo? Então, você veja que só foi aplicado a esse aqui. É o outro p. Então, esse outro p aqui, eu vou dizer que ele é class igual cor 2. O cor 2 é a mesma cor. Vamos botar aqui outra cor. 00. Vou clicar aqui, vou selecionar outra cor. Aqui é FFF, né, que é branco. Então veja aqui, um parágrafo vai ser de uma cor, o outro vai ser de outra, tá? Então, P.cor3, que eu alterei aqui foi o H2, não foi um P, tá, pessoal? Aqui vai ser cor 3. E esse parágrafo vai ser na cor azul. Certo? Então veja, a mesma tag, mas como elas são classes diferentes, são aplicados regras diferentes do CSS, tá? Você também pode emitir o elemento, né? Então, quando você bota só ponto cor 3,
Todas as classes que se chamam Core3 vão receber esses atributos, independente de qual elemento HTML ela está referenciada, né? Aqui, ó, então, tanto o P quanto o H2 são elementos diferentes, eles vão receber a mesma configuração de CSS, porque eu não especifiquei aqui o elemento. Então, quando você não especifica o elemento, assume que é todos os elementos, ponto, né? Core3, que são da classe Core3. Então, classe Core3, esses dois elementos vão receber a mesma configuração CSS. E você também pode fazer a seleção pelo identificador único do elemento, né? Ele só pode ser aplicado a um elemento HTML dentro do documento. Então, eu estou dizendo aqui que, vejam que aqui ó, eu utilizo um ponto, né? Ou então o elemento ponto, a classe. Quando eu coloco o jogo da velha aqui, é referenciando o ID daquele elemento, tá? Então, esse meu ID ele vai receber propriedade e valor. Exemplo, né? E aqui, veja que a gente define, ó, no span, que a gente define ID igual cust name. Então, quando eu for utilizar ID do elemento, page head aqui, né, que é esse aqui também, então, ele só vai ser aplicado a esse elemento aqui, esse span específico, não é a todos os spans ou classes diferentes, vai ser somente a esse elemento aqui, porque o ID é um elemento único, tá? Também pode utilizar o seletor universal, né? Se você colocar asteriscozinho em vez do elemento ou a classe, você colocar só o asterisco. Toda essa configuração aqui vai ser aplicada a todos os elementos que se encaixem, tá? Então, um resumo, né? O seletor, quando você coloca ponto, alguma coisa, ele está se referenciando à classe, né? Por exemplo, ponto intro. Então, ele vai selecionar todos os elementos que possuem o atributo class igual a intro. Quando você utiliza jogo da velha ID, por exemplo, seria jogo da velha first name. Você vai pegar o elemento específico que tem um ID igual a first name. Você utiliza o asterisco, né? Ele vai selecionar todos os elementos, aplicar todos os elementos do HTML. Você utiliza só o nome, né, de um elemento, você está se referindo a um conjunto lá, a uma classe do HTML, né? Ao P, por exemplo, ou ao span, ou ao H1, etc. Ele vai selecionar todos os elementos que são desse mesmo tipo aqui. Você também pode definir vários elementos, né, separando eles por vírgula. Então, por exemplo, H1, H2, H3, P, span e etc. Ou div, vírgula P. Nesse exemplo de vírgula P, ele vai pegar todas as divs e todos os elementos P. Tá? Então, tentem lembrar um pouquinho dessa regrinha aqui, tá? Quando forem atualizar o CSS. Então, pessoal, é isso. Obrigado. Com isso, a gente encerra essa aula 1, certo? De introdução ao CSS.